Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Educação reuniu-se na última quinta-feira para deliberar 2 projetos de lei. O presidente da comissão, professor Rômulo Ornelas, do PT, destacou o parecer contrário à proposta do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, que cria o Grupo de Defesa Civil nas escolas municipais e centros de educação infantil da cidade. O parecer da comissão foi contrário, né? Porque esses temas eles já são previstos nos currículos das escolas de maneira transversal. Então, a gente vai ficar criando componentes curriculares para as escolas, é um amontoado de entulho para as escolas resolver. Todos esses temas já são previstos nas transversalidades dos currículos escolares. Então, é um tema já, todos os temas debatidos, seja direitos humanos, seja mais outros temas qualquer, então já estão previstos nos temas transversais das escolas. A sessão da última terça-feira, 11 de outubro, contou com a votação de 12 requerimentos. Durante pequeno expediente, o vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, citou as cobranças que tem feito, em especial, para a região da Vila Galvão. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu venho aqui, nesse momento da sessão, para falar de algumas cobranças ali na região da Vila Galvão, algumas cobranças em cima da iluminação pública, algumas cobranças na área da saúde, mas a grande cobrança ali naquela região é aquela obra do piscinão que eu tive visitando recentemente. Infelizmente, eu acho que, mais uma vez, o secretário de obras não deve cumprir o prometido na área de término daquela obra do piscinão. Inclusive, tive na Secretaria de Obras, fui cobrar para que se resolva e cobre da empreiteira que está fazendo aquele trabalho, para que acelere essa obra, para que possa dar providências, para que isso possa terminar até o final do ano. Porque imagine, acaba um governo, um novo governo vai ter que iniciar, vai ter toda essa dor de cabeça daquela obra do piscinão. Então eu tive até a secretaria pedindo para que acelere essa obra e resolva isso para aquela área da Vila Galvão, porque depois que resolver o piscinão, tem ali o recapeamento da 20 metros, tem ali a revitalização do lago da Vila Galvão, que inclusive eu pus algumas emendas parlamentares para revitalizar aquela área que é muito importante para a nossa população. Então eu tive cobrando o secretário de obras para que o mais rápido possível dê um choque para que se acelere aquela obra, dê um choque na empreiteira, para que se acelere o mais rápido possível aquela obra da Vila Galvão. Infelizmente, o povo, com toda a sua razão, infelizmente essa obra demorando e cobranças em cima de cobranças. Nós vamos lá, faz a vistoria, cobra do pessoal que está lá, da empreiteira, mas infelizmente nada sai. Falei com o pessoal da Secretaria de Obras e Deus ajude que eles cumpram essa data prometida até o final do ano. Não acredito nisso, mas continuarei cobrando o secretário de obras para que realmente no prazo determinado, e na verdade é um prazo determinado, o 9º, 10º prazo determinado, porque por várias vezes deram uma data, não tinha condições, mudou de construtora, mudou de empreiteira, mudou de tudo e nunca termina aquela obra. Mas de qualquer maneira, estarei sempre cobrando. Marcelo Seminaldo, do PT, comentou a PEC 241. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e aqui nessa casa, senhor presidente, queria um pouco repercutir uma questão que para os veículos de comunicação está passando aí em brancas nuvens, né? Mas eu acho que vale a pena nós, como representante do povo, repercutir um pouco na nossa cidade, porque isso vai ter impacto também muito forte na cidade de Guarulhos. Eu tenho acompanhado agora o segundo turno das eleições e aí eu vejo os 2 candidatos dizendo, olha, vamos ter que melhorar a saúde vai ser prioridade. Tem candidato dizendo que vai contratar mais médicos, outros dizendo que tem que investir mais na saúde. Mas, aprovada a PEC 241 ontem na Câmara dos Deputados, ela segue, mas na Câmara já passou em primeira votação.
Eu queria dizer para os dois candidatos que eles têm que retirar da proposta deles a melhora na saúde, porque com a aprovação da PEC 241, retira-se a capacidade de investimento do governo federal e, por conseguinte, dos estados e municípios, porque ninguém investe em saúde somente com recursos próprios. Para a pessoa poder investir em saúde no município de Guarulhos, precisa de parceria com o governo federal, e o governo federal ontem já disse o seguinte: olha, congelou, a saúde agora vai ser sempre o orçamento de 2016, recuperando apenas a inflação. E aí, vereador doutor Alexandre Dentista, que é um entusiasta da questão da saúde, que está sempre lá cobrando o nosso secretário, isso vai inviabilizar muita coisa, eu te digo por quê. A população no Brasil ainda cresce, ainda que de forma menos acelerada do que em outras décadas, a população do Brasil ainda cresce. E se você mantém a mesma capacidade de investimento agora, ou seja, o que a gente possui, sem considerar o crescimento da população, você vai fazer com que cada vez mais o investimento diminua. Para se ter uma ideia, vereador Rômulo, hoje é investido em saúde no nosso país 1,7% do PIB. E segundo os dados do IPEA, que apresentou hoje, né, com esse congelamento do governo que ocupa Brasília nesse momento, o investimento cai de 1,7% para 1% em 20 anos. No próximo bloco, você acompanha mais destaques da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. De volta então com o resumo da sessão ordinária do dia 11. No grande expediente, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, comentou o requerimento de informação apresentado pelo vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, sobre solicitação de moradores do bairro Sítio São Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, ao público presente. O vereador Heleno Metalúrgico, ele faz um requerimento solicitando informações sobre o endereçamento postal da Rua Santiago, no sítio São Francisco. O vereador Heleno, ele teve um trabalho naquela região lá, e essa reivindicação, vereador Paulo Sérgio, é muito antiga dos moradores do sítio São Francisco. E no sítio São Francisco, ali existe um loteamento onde foi feita uma ocupação, as famílias foram ocupando aquele loteamento e as ruas foram organizadas pela própria população. E aquela gleba pertence à CDHU, Governo do Estado. Então nós estamos acompanhando esse trabalho da CDHU e hoje está acontecendo a reurbanização. Como existe uma gleba, o bairro não é urbanizado, ainda é considerado um bairro clandestino pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos e pela municipalidade. E há 2 anos atrás começou a urbanização com a Avenida Norte-Sul, a recolocação das famílias que estavam em áreas institucionais para os apartamentos da CDHU e há um convênio, Governo do Estado e Governo Federal. E o repasse de 40% do governo federal estava em atraso até pouco tempo atrás. E segundo informações da CDHU, já estão retomando as obras de urbanização. Em breve as famílias lá terão seu bairro regularizado.
haja visto que o governo federal vai retomar aí, a liberação de verba para a urbanização daquele bairro, e o governo do estado já está entrando com a parte dele, que é 60% do valor total da urbanização. Então, em breve, aquelas famílias terão o seu bairro regularizado, terão direito de adquirir um terreno financiado a longo prazo pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional, preço subsidiado pelo governo do estado, terão o endereço certo, aí sim a empresa brasileira de Correio e Telégrafo terá condições de colocar o endereçamento postal de todas aquelas ruas. Então, nós da bancada do PSDB votaremos favorável, porque é importante o vereador ter essas informações para passar aquelas pessoas que residem nesse local e que solicitou o requerimento ao vereador Heleno Metalúrgico. Mais sobre a sessão, inclusive votações que aconteceram na tarde de terça-feira, você confere em nosso site. Lá a sessão está disponível para você assistir na íntegra. O Jornal da Câmara faz uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm um mandato por 2 anos. Isso quer dizer que enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada 4 anos, os vereadores elegem uma nova mesa a cada 2 anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições, por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por 4 secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna.
Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! Reeleito para o terceiro mandato, o vereador Zé Luiz, do PT, vai priorizar as áreas de meio ambiente, proteção animal, trânsito e transporte público. O parlamentar também avaliou a campanha deste ano, marcada por novas regras eleitorais. Foi uma campanha bastante difícil, para toda a classe política. Primeiro, porque houve novas regras. A campanha ficou mais curta, foram 45 dias, então isso já foi um dificultador. Segunda dificuldade que a gente percebeu também estava relacionada à expectativa das pessoas, Houve, de uma certa forma, no público em geral, uma grande resistência, uma certa insatisfação com a classe política. Então, essa campanha foi uma campanha também difícil nesse aspecto, onde você teve um tempo muito curto, nós não temos televisão, e a classe política bastante desgastada junto à opinião pública. Então, foi uma campanha onde, de fato, prevaleceu o trabalho individual dos vereadores, prevaleceu a sua interferência junto às redes de pessoas, famílias. Eu, por exemplo, fiz minha campanha baseada em núcleos familiares que já me conhecem, sabem o meu trabalho. Eu procurei focar meu trabalho em visitas e pequenas reuniões nas casas das pessoas. Então, eu acho que isso foi um elemento diferenciado. Um aspecto positivo que eu vi nessa eleição foi também a diminuição nos materiais. Eu acho que para a cidade foi bom. Foi menos poluição visual, menos sujeira na cidade durante a campanha. Eu acho que força, de fato, o político a ter uma relação com a comunidade, com as pessoas, e força ele também a ter uma relação mais próxima com o eleitor. E a segunda questão que eu acho importante nessa eleição, que a gente verificou também, foi as redes sociais. As redes sociais teve um papel bastante importante, não digo determinante na eleição de vereadores, mas foi importante porque é uma forma de diálogo direta com o eleitor que eu acredito que nos próximos anos deverá ser determinante e fundamental nas eleições dos próximos parlamentares, nas próximas eleições de uma forma geral. Eu pretendo tentar aprovar alguns projetos que eu já tenho aqui na casa, que considero importantes. Logicamente, uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha própria eleição foi esse diálogo com a população, e a gente recebe um feedback, um retorno da população com relação às expectativas. Então, pretendo dar continuidade no meu trabalho junto à causa animal, que acredito que precisamos avançar. Então, eu tenho algumas leis aqui tramitando e outros que eu pretendo apresentar. Eu tenho um projeto que ele modifica, faz uma transformação no Fundo do Meio Ambiente. Eu transformo ele de Fundo do Meio Ambiente para Fundo de Meio Ambiente e Proteção Animal. Então, e aí eu trouxe para esse projeto, essa transformação do fundo, alguns aspectos inerentes à causa da proteção animal. Por exemplo, o fundo municipal, do jeito que está hoje no meio ambiente, ele não possibilita doações de empresas, ele não possibilita convênios com o governo federal, com o governo estadual, em relação à causa de proteção animal. Da mesma forma que ele não obtém recursos, ele também não propunha nenhuma ação específico para a causa de proteção animal. Então, eu coloquei alguns pontos, fiz uma modificação, possibilitando que o fundo possa receber doações, tanto a nível federal, a nível do governo estadual e também da iniciativa privada. E também que ele possa determinar recursos para programas e ações na área de proteção animal. Acho que é uma questão importante. Se a gente conseguir aprovar essa transformação no fundo, eu acredito que o próximo prefeito, a próxima gestão, poderá ter recursos para atuar na área da proteção animal. Esse é um dos projetos que eu pretendo defender com bastante força junto aos vereadores. Pretendo discutir junto à opinião pública algumas questões que considerei importantes, que me chegaram até mim como vereador. Demandas, por exemplo, a questão do transporte. É necessário você fazer uma revisão da questão da origem e destinos
nos bairros, enfim, é necessário readequar, reestruturar o transporte público na cidade. Acho que isso é uma bandeira que a gente pretende estar atenta, né, junto ao próximo governo. Também a questão do trânsito, acho que Guarulhos já passou do momento de ter a sua empresa de engenharia de trânsito. Nós temos quase 400 mil carros e é preciso que a próxima administração pense, discuta, e eu pretendo fazer esse debate na Câmara, trazer esse debate para a Câmara, da necessidade da criação de uma empresa de engenharia de trânsito para a nossa cidade. E pretendo atuar apresentando leis aí na área da saúde, na área do meio ambiente, que são duas áreas que a gente, ao longo da minha história como vereador, apresentei algumas leis nessa área e pretendo continuar apresentando e principalmente andando pela cidade, né, ouvindo os moradores, a população, nos seus principais anseios, nas suas principais necessidades. E aí, logicamente, pretendo atuar organizando a população para que ela possa também ter voz ativa nas coisas e nas suas reivindicações junto à Prefeitura. O vereador Lamé, do PMDB, foi reeleito para o 3º mandato. Segundo o parlamentar, seja quem for o novo prefeito, terá de conversar muito com o Legislativo para garantir apoio dos vereadores na aprovação de projetos. É o sentimento de vitória, né? De alegria, do dever cumprido, porque a reeleição é sempre um julgamento da população do mandato anterior. E graças a Deus fomos bem avaliados, foi a decisão da população nas urnas que referendou o nosso trabalho. Portanto, eu acho que o sentimento é indescritível. É um sentimento de vitória, dever cumprido e de que nós devemos lutar cada vez mais. O senhor teve alguma estratégia de campanha em especial ou não? Nossa estratégia é ir de porta em porta. Eu fui mascate quando comecei na vida, trabalhava vendendo de porta em porta e sempre foi assim. Meu trabalho parlamentar é feito de porta em porta, de casa em casa, ouvindo as pessoas, acolhendo suas sugestões e trabalhando para amenizar as desigualdades, o sofrimento. O que você espera agora para essa próxima legislatura? Temos uma renovação aí de 44%, 15 vereadores novos. O que você espera dessa nova configuração? A oposição deve ser maior, talvez? O que o senhor acha? O próximo prefeito vai ter que conversar muito com a Câmara. Eu diria que será um governo parlamentarista, porque nenhum dos dois candidatos, seja o Eli Correia ou o Guti, terá maioria na casa. Mas por isso tem que dialogar muito com os vereadores. O que faltou nessa atual administração? Faltou pouco diálogo com os vereadores. Afinal, os vereadores são representantes da população, é o representante mais próximo do cidadão. Porque o buraco na porta de casa, a falta de iluminação, o ônibus que atrasa, o ponto de ônibus que não está colocado no lugar certo, é tudo quem resolve é o vereador, porque o povo vai na casa do vereador, não vai nem mais no escritório, na casa. Só que o atual prefeito parece que não enxergava isso. E o mandato do vereador Lamé, como é que o senhor acha que vai ser agora nos próximos 4 anos? Eu acho que vai continuar sendo um mandato de participação. As pessoas me perguntam qual a sua área de atuação. Eu falo, olha, quem define a minha área de atuação é a população, é o cidadão. Porque conforme a necessidade do bairro, do cidadão, é que o nosso mandato atua, é que nossa equipe atua. Se a pessoa precisa de asfalto, a gente vai atrás do asfalto. Se a pessoa precisa de médico num posto de saúde, a gente vai correr atrás da Secretaria da Saúde para que providencie o médico. Então, eu acredito que nossa atuação será melhor porque estamos partindo para o 3º mandato. Portanto, eu acho que nossa equipe tem mais do que experiência adquirida e quem ganha com isso, com certeza, é a cidade, é a população. Com 4.176 votos, Rafa Zamprônio, do PSB, foi eleito para o 1º mandato como vereador.
Em entrevista ao Jornal da Câmara, ele falou sobre as mudanças na campanha eleitoral e destacou os setores da administração que pretende focar como parlamentar em 2017. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a TV Câmara está me dando, porque esse espaço é importante para a gente mostrar para os nossos eleitores um pouco da nossa ideologia, o que a gente pensa, o que a gente quer para uma cidade mais agradável. Eu sou o Rafa Zamprônio, estou vindo para a minha segunda eleição, vitorioso agora. Tive 4.176 votos, acho que sou um dos vereadores jovens mais votados de toda a história. E eu acredito que essa campanha ela foi benéfica para pessoas como eu, para candidatos como eu, porque a gente não tem um poder financeiro grande, a gente não tem a ajuda de grandes empresários da cidade. A minha família basicamente me ajudou, os meus amigos me ajudaram, as redes sociais foram primordiais e eu acredito que essa campanha, a diferença dessa campanha foi resgatar o que tinha um pouco antigamente. Na época do prefeito Pascoal Tomeu, por exemplo, que muitas pessoas antigas diziam que ele batia de casa em casa, batia de porta em porta, falava com as pessoas, faziam reuniões. Então a primeira campanha minha em 2012 eu tive 761 votos. A segunda campanha agora 4.176 e eu devo isso pelo trabalho da minha equipe, da minha família, mas também a força de vontade da gente colocar a cara a tapa na rua, bater de porta em porta, não ter medo, não ter rabo preso com ninguém e falar de propostas. Eu acredito que nessa eleição a máxima foi o seguinte: voto, gente, não se compra, voto não se vende, voto se conquista. Mas, sobretudo, para conquistar um voto sequer, eu acredito que é preciso conquistar o respeito, a confiança e, sobretudo, a admiração das pessoas. E eu acho que, graças a Deus, graças aos eleitores guarulhenses, a gente teve êxito nessa missão. Nosso eixo básico tem duas questões primordiais. Meu pai é capitão do Corpo de Bombeiros, meu pai é comandante do resgate, comandou o resgate por muito tempo, serviu a cidade por 30 anos. E o que eu acompanhei da minha vida foi meu pai lutando para salvar vidas, dar vida para salvar o próximo. Visto isso, a gente acompanhou vários e vários hospitais, UBS, UPAs aqui da cidade. Na minha concepção, o político que entrar agora, principalmente os políticos novos, que não tiverem uma preocupação pela saúde, não é válido o mandato. Acho que o primeiro eixo é saúde. Segundo eixo, que foi grande parte das pessoas que votaram em mim, é trabalhar com uma educação melhor. Dar um plano de carreira decente para os professores, dar uma condição melhor para a escola. Hoje nós temos uma escola municipal que tem horários que não fazem sentido, não tem nexo, não ajudam as mães não podem trabalhar. Acho que o horário das escolas tem que ser revisto, um horário integral, pelo menos copiando aí o caso de São Paulo, eu acho que é fundamental. Temos também que investir na capacitação dos professores, no plano de carreira dos servidores públicos e focar nessas duas áreas. Para mim, saúde e educação é primordial para uma cidade mais agradável para se viver. Pessoal da TV Câmara que está assistindo, eu peço que vocês acompanhem as sessões a partir do ano que vem, acompanhem o nosso desempenho, acompanhem nossa fala, acompanhem a nossa luta. E eu queria deixar um recado especial, principalmente para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para todos os familiares que me apoiaram, estiveram juntos nessa campanha, para minha equipe maravilhosa que botou meu nome no peito e foi na rua trabalhar comigo, e principalmente para vocês de casa, para você das minhas redes sociais, do Facebook, porque você teve papel fundamental. Como eu digo sempre, voto nessa eleição foi provado, que não se compra, não se vende, voto se conquista. Eu, como vereador de Guarulhos, você pode esperar uma política que não vai ser assistencialista. A gente tem que atacar não a causa só do problema em si, mas ver toda a conjuntura. A gente tem que dar chance para o guarulhense se desenvolver e não deixar ele acomodado com projetos sociais que são importantes também, mas a gente tem que dar vazão ao emprego, tem que dar vazão à evolução do ser humano como si, e como eu falo sempre, a gente tem que tornar Guarulhos uma cidade mais agradável para se viver. É isso que vocês podem cobrar de mim, promessa nunca. Quem promete, mente, como dizia minha avó, e quem mente uma vez vai mentir sempre. De mim você espere muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso e, acima de tudo, muita honestidade. Muito obrigado a você que foi um dos 4.176 votos. Mas, sobretudo, a partir de agora, eu sou um vereador da cidade e para a cidade. Muito obrigado pela oportunidade. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. E na edição da próxima quarta-feira, você acompanha entrevistas especiais com os candidatos a vice-prefeito da cidade. Vale conferir. Uma boa semana para você.